Olá, queridos alunos das turmas 1001 e 1002 do Colégio 7. Tudo bem com vocês? Eu sou o Lene, professor de arte de vocês. E pela primeira vez eu tenho a oportunidade e o prazer de encontrá-los juntos aqui comigo nesse ambiente virtual de aprendizagem, nesses vídeos e em tudo mais que a gente vai fazer para poder aprender nesse período de quarentena em combate ao coronavírus. Nesse período que eu estou em casa, eu fiquei me perguntando o que seria de mim nesses dias seguidos, nessas horas seguidas dentro de casa, se não fossem os objetos de arte, se não fossem os livros que eu li, se não fossem as novelas, as séries e os filmes que eu assisti, se não fossem os desenhos que eu pintei ou que eu desenhei, se não fossem as músicas que eu escutei a todo momento, seria muito difícil. Eu nem sei como poderia enfrentar esse tempo todo de isolamento. E você já se fez essa pergunta? A arte é fundamental na nossa vida. Por mais que a gente não perceba a todo momento, ela está em todos os cantinhos. Ela aparece em todos os cantinhos a todo momento. Ela é fundamental para que a gente consiga sobreviver de forma saudável, para que o nosso entretenimento seja garantido. E ela traz com ela muita aprendizagem. Ela traz com ela muitos conceitos, muitas formas de pensar em como estudar a nossa história através do que o homem fez e chamou de arte. E eu me lembro que a gente começou o nosso ano, o nosso bimestre, exatamente falando da arte na pré-história, ou seja, o surgimento da arte. E a gente dividiu a pré-história em dois grandes momentos, né? O Paleolítico, que é muito maior, né? Que ele vai de 3 milhões de anos antes de Cristo até 10.000 AC, e o Neolítico, que é a partir de 10.000 AC até 3.500, 4.500 AC, que é quando surge a escrita, né? E a gente percebeu que o homem teve uma motivação primordial para poder começar a desenhar na parede das cavernas, lá no Paleolítico Superior, ou seja, no último período do Paleolítico. O homem, ele era um grande observador da natureza. Imagina que o homem, esse homem paleolítico, ele não sabia fazer o fogo, ele não sabia por isso forjar os metais, ele não conhecia a agricultura, ele era nômade, ele vivia em abrigos, em cavernas, ele não podia caçar por conta das armas que ele não conseguia fazer. Então, o homem, quando ele coletava tudo que havia naquele lugar que ele escolheu para passar um certo tempo, ele chegava um momento que ele esgotava suas possibilidades de frutos, de pequenos animais, e ele muitas vezes ficava a observar o que ele poderia caçar e não conseguiria. Então, eu sempre dou uma dica para os meus alunos para ver o filme Os Croods, que é uma animação fantástica que fala exatamente da passagem do período paleolítico para o neolítico. Então, o homem nessa caverna, vamos imaginar assim, ele está olhando um bisão gigantesco e ele está morrendo de fome, está ali durante dias sem poder comer, sem ter um fruto para comer, sem conseguir caçar um animal, e ele vê aquele animal, ele deseja aquele animal que está lá fora da caverna, e por desejar tanto esse animal, ele começa a transferir esse desejo para o desenho na parede das cavernas, para o desenho nas muralhas de pedra que haviam perto dele. Então, ele começa a olhar aquele bisão lá fora, aquele animal pré-histórico, fonte de proteína, de alimento para ele, e ele começa a desenhar na parede da caverna. Quando a gente fala em pré-história, a gente fala muito em conjecturas, em possibilidades, porque ninguém estava lá com uma filmadora para exatamente saber o que aconteceu. Para isso, nós temos o trabalho riquíssimo dos arqueólogos que pesquisam através de fatos históricos, através de pesquisas científicas, com uma tecnologia absurdamente desenvolvida, eles descobrem a datação, a idade de alguns materiais. Mas esse homem, então, ele observa e começa a desenhar. Acredita-se que o homem tinha para si aquele desenho como um contato místico, um contato mágico com aquele animal que estava lá fora. Ele poderia acreditar que desenhando aquele animal na parede da caverna, ele aprisionaria a alma daquele animal, a força daquele animal ali para ele. Então, eu comento um pouco com os meus alunos que é meio que
o surgimento da fé, de acreditar em algo que poderia surtir algum efeito, não é? Então o homem começa a desenhar na parede das cavernas, provavelmente porque ele tinha fome, provavelmente porque ele tinha uma necessidade fisiológica de consumir alimento e não conseguia. Mas esse é um homem que não conhecia como fazer o fogo, esse é um homem que tinha pouca tecnologia em arma, esse é um homem que não conhecia agricultura, esse é um homem muito, muito mais primitivo do que desse que a gente vai falar agora. Com a Revolução Neolítica, ou seja, com o surgimento da agricultura, ou seja, o homem notou que aquele alimento que ele comia e a semente caía do lado, aquela semente germinava, nascia uma árvore e dava vários frutos. Ele descobriu como o fogo, através da fricção de pedras e de madeira, e assim ele pôde forjar metais, ele pôde fazer armas mais letais, ele pôde caçar finalmente, ele pôde arrebanhar os animais, ele pôde, porque ele soube fazer a horta dele, ele podia ter alimento a todo momento. Então, um homem paleolítico que olhava a todo momento, ele estava atrás de alimento. Esse homem do Neolítico, ele não. Ele tinha o alimento próximo à sua casa, ele já não era mais nômade, ele era sedentário, ele construía os seus abrigos, ele tinha o animal que ele poderia consumir, ele tinha a natureza a seu favor. Então surge uma coisa muito importante para esse homem neolítico que o homem paleolítico não tinha. Surge o ócio, surge o tempo livre. Enquanto o homem paleolítico só procurava comida, 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 o homem neolítico, ele já tem a comida, ele tem o conforto dele, ele tem tempo livre. O ócio é o tempo livre. E nesse tempo livre, o homem vai fazer o quê? Ele vai continuar desenhando somente o alimento que ele quer caçar? Não, ele vai desenhar a sua família, ele vai desenhar o seu rebanho, ele caçando, ele vai desenhar a interação social, a história daquele grupo de pessoas. Então, a gente pode dizer que a arte no Paleolítico, o desenho, na verdade, a pintura rupestre, ela não surge com o objetivo de ser arte, não é? O objetivo de registrar a sociedade, ou até com o objetivo de abstração e de decoração, surge no Neolítico. Então, a gente tem dois momentos riquíssimos que mostram pra gente como provavelmente surgiu a arte. Para isso, na plataforma, eu vou deixar 2 vídeos para vocês muito interessantes. O primeiro vídeo é bem curtinho, ele é uma notícia de um noticiário da Deutsche Welle, que é uma empresa alemã de comunicação, que fala sobre a caverna de Lascaux, na França, muito interessante. Ela é considerada a Capela Sistina da pintura rupestre, tamanha a quantidade de pinturas rupestres que ela tem, no seu teto, inclusive, e também um documentário riquíssimo sobre a Serra da Capivara. Esse documentário é da Unesco, da Organização das Nações Unidas para Educação e Cultura, e a Serra da Capivara é nossa, aqui do Piauí, ela é brasileira, é onde foi encontrado o vestígio do homem americano mais antigo, e é como nós, brasileiros, podemos contar a arte da nossa pré-história. Espero que vocês assistam os vídeos e eu conto com vocês com comentários. Eu vou deixar uma atividade discursiva para vocês e eu quero saber o que vocês acharam desses 2 vídeos, o que vocês conhecem desses 2 vídeos, o que vocês acharam mais interessante e de que forma esses vídeos comunicam com a nossa matéria. Tá bom? Espero que a gente tenha refrescado a memória. Fiquei feliz em ver vocês. Espero que tenham ficado felizes em me ver também. E ó, um beijão pra vocês e até breve. Encontro vocês lá na plataforma.